né? Filipenses 4:4. Regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Sempre no Senhor. Tá? Então, é um versículo fácil de decorar, né? 4:4 de Filipenses. Acharam aí? Vamos ler juntos, todos juntos? Vamos lá, 1, 2, 3 e já? Alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente direi, alegrai-vos. Amém. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A NVI diz aí, vamos juntos? Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Amém? Então, nesta noite eu queria falar um pouquinho com os irmãos sobre essa questão da alegria, né? Da alegria. Falamos sobre comunhão, e eu disse para os irmãos que eu estava pensando desse texto assim, ele tem outras considerações que o apóstolo Paulo faz, mas essas me saltaram mais assim aos olhos, né? O apóstolo Paulo vai falar da comunhão, da alegria, da equidade e da oração. Né? Eu já até pedi o irmão lá de Botucatu, fiz um orçamento lá de uns banners, né? Que a gente vai colocar aqui, ó. Essas 4 coisas para mim são coisas assim que precisam estar na mente da gente o tempo todo, irmãos, quando a gente pensa em igreja, em comunidade saudável, né? Falando, o que a gente precisa? A gente precisa de comunhão, a gente precisa de alegria, a gente precisa de equidade e a gente precisa de oração. Imagina nós, no ambiente de igreja, sem essas 4 coisas. Sem comunhão, sem alegria, sem equidade, sem oração. Com certeza, nós somos uma comunidade complicada, né? Sem essas coisas. Eu acho assim, tem umas coisas que eu acho elas engraçadas, né? Acho que eu comentei com vocês que tem uma postagem de Facebook, de vez em quando ela aparece. De vez em quando algum desviado vê e posta ela. Então, se os irmãos aqui da igreja, se você vê, por favor, não replica. Ou algum desviado, ou então uma pessoa que... Porque às vezes as pessoas postam as coisas porque acham bonito, né? Mas nem avalia direitinho o que está dizendo. E aquela frase, eu acho ela muito engraçada. A pessoa diz assim, a ovelha perdida não volta para a igreja com medo do olhar de reprovação das 99. Eu acho essa frase tão charmosa, né? Assim, porque a pessoa, né, tem 99 ovelhas que está dentro do aprisco, ela está do lado de fora e ainda está julgando as 99. Você imagina como era essa ovelha quando estava dentro do aprisco, né? Como que ela gostava de criticar. As 99 vão olhar para ela com cara de bravo, e aí ela vai ficar triste, né? E aquilo, né, irmãos? Na verdade, quando a pessoa volta para a igreja, a gente tem que estender o tapete vermelho, elogiar ela por ter se afastado do Senhor, deve ser o jeito. Bem, enfim, eu só estou ironizando, porque essas frases, elas são assim muito engraçadas, e eu sempre, um dia eu estava comentando isso, eu disse com os irmãos, falei, irmãos, uma igreja que tem 99 pessoas que vão ficar bravas e olhar feio para uma pessoa que está voltando para Jesus, não é uma igreja, isso é uma antessala do inferno, não é verdade, o negócio desse? Isso pode ser tudo, menos igreja, porque a igreja, ela tem essas características, né? Vocês já repararam, irmãos, igreja é um negócio maravilhoso. Você sai daqui de São Paulo, eu já para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, para o Paraná, para o Mato Grosso. Gente, esse dia eu estava lembrando, eu participei de um culto na Índia. Eu não entendia absolutamente nada do que estava acontecendo ali. Eles estavam cantando, louvor e tal, mas uma coisa eu sabia, que eu tinha comunhão com aquele pessoal, porque Deus estava presente no meio da gente ali, naquele ambiente. Pode dar glória a Deus, gente? Agora, então, você percebe o seguinte, que a igreja, ela tem alguns ingredientes
que são assim fundamentais e que caracterizam ela como igreja. A gente não é, né, igual torcida, time de futebol, que dependendo da camisa que você vai, da cor de roupa que você vai, você não pode entrar. Senão, a igreja ela tem alguns elos, né, algumas coisas que unem a igreja, que em qualquer lugar da terra, você entrar e colocar o teu pé, você vai perceber a presença do Senhor, você vai perceber, olha, estou no meio dos meus irmãos, estou na igreja do Senhor Jesus. Já participei disso aqui no Brasil, já participei fora de cultuar a Deus junto com pessoas de uma língua diferente, mas você percebeu, olha, Deus está presente nesse ambiente, Deus está nesse lugar. Então, essas coisas que a gente fala de comunhão, não é uma coisa só daqui, não. Nós precisamos de buscar essas coisas, porque são exatamente elas que caracterizam a igreja de Jesus Cristo, né? Você pegar Jesus, ele falando com os discípulos, por que eles seriam conhecidos, identificados como discípulos dele? O que ele vai dizer lá no Evangelho de João? Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Né? Tinha um pastor aqui em São Paulo, o Jabes de Alencar, que ele dizia isso, né? Que o amor é a credencial do verdadeiro cristão, não é verdade? O que você apresenta para que você se manifeste como uma pessoa cristã? Eu sou uma pessoa procurando, através dessas palavras aqui, preservar nela coisas que a caracterizam como igreja, que faz com que ela seja uma comunidade abençoada. Não? E é engraçado, não vou falar mais da questão de comunhão, mas a comunhão ela é assim tão importante que quando Paulo escreve aos Coríntios, e aquela igreja é uma igreja cheia de dons, cheia de unção, de manifestação, o culto deles era até um culto bagunçado, porque o culto era tão cheio de presença e de manifestação de Deus, de dons na vida das pessoas, que as pessoas acabavam atrapalhando o culto pelos dons que tinham. E aí Paulo coloca uma ordem, fala assim, gente, quando vocês se reunirem, faça tudo com decência e ordem, né? Não bagunça a coisa, porque se um tem a revelação, então quando um estiver falando, o outro ouça, e ele coloca as coisas no lugar. Olha, quem profetiza tem mais utilidade para a igreja do que quem fala em línguas estranhas, porque quem fala em línguas estranhas edifica a si mesmo. Então você ore em casa, e se for para falar em línguas estranhas na igreja, que haja intérprete, né? Agora ele fala, agora quem profetiza, fala a igreja. Então, deem atenção para as profecias. Então, você vê, e Paulo, a primeira coisa que ele vai tratar na igreja de Coríntios é a questão da comunhão, porque ele fala, olha, tem divisão aí no meio de vocês. Né? E ele fala, não, uns estão dizendo aí que eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, e outros mais santos ainda, eu sou de Cristo, né? Eu não sou nenhum dos três, eu sou de Cristo. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, quem morreu por vocês, eu não morri por vocês, eu nem batizei vocês, batizei alguns aí e tal, porque, irmãos, é fundamental, para começar assim o alicerce da igreja, precisamos de ter uma comunhão com Deus e uns com os outros. Amém? Tá. Aí Paulo ele parte para essa segunda. Regozijem-se no Senhor. E o ambiente de igreja, irmãos, precisa ser um ambiente de alegria. Precisa ser um ambiente de alegria. Houve um tempo na vida da igreja assim, que se confundia muito, né? Austeridade com santidade. Então, quanto mais o cristão tivesse uma cara cheia e tal, e assim, aquele camarada não dá nem risada e tal, ele era um crente bom. Crente aquele lá, ó. Tá. Mas eu imagino assim, irmãos, que eram alguns conceitos errados, né? Eu vejo assim que nós precisamos de seriedade no viver da gente, né? Eu sou, irmãos, vocês reparam aqui, eu brinco assim, tudo, mas eu sou muito contra gracejo no meio de uma pregação que não tem nada a ver com a pregação. A gente não está no stand-up, num show de humor. Está numa pregação, numa exposição das Escrituras.
Então, às vezes, tem alguma coisa que é engraçada que cabe dentro do que você está falando. Agora, a gente não é um contador de histórias, você é um pregador da palavra de Deus, é um expositor das Escrituras. Então, a grande preocupação da gente não é entreter os irmãos, mas é comunicar a palavra de Deus, porque se tem uma coisa que pode abençoar e mudar a sua vida, é a palavra do Senhor nosso Deus. Essa, ela pode, com certeza. Então, o apóstolo Paulo, ele argumenta aqui falando de alegria, de como o ambiente onde nós congregamos, onde nós estamos, ele precisa ser um ambiente de alegria, um ambiente de celebração, um ambiente... Porque, imaginem, irmãos, só olhar assim, só parar para pensar um pouquinho, qual será o resultado da nossa perseverança em Deus? O resultado da nossa perseverança, o resultado da nossa caminhada até o final, vai ser a vida eterna. Agora, uma pessoa, irmãos, que está trabalhando e que está com essa perspectiva na sua vida, a perspectiva de vida eterna, ela é uma pessoa que deveria viver na tristeza? Nós podemos até passar momentos de abatimento, momentos de tristeza. Nós somos seres emocionais, a gente está sempre sujeito às coisas que acontecem na vida da gente, que nos causa às vezes abatimento, tristeza, mas você olhando assim, você percebe que a alegria, ela é colocada para mim, para você, não com uma coisa assim, eu vou esperar que uma hora eu vou sentir alegria. Não, aqui há um direcionamento, não, se alegre. Não é esperar acontecer alguma coisa para eu me alegrar. É interessante, né? Você, comparando esse texto aqui com o livro de Abacuque, o que está acontecendo com o profeta Abacuque? No começo do livro, ele pode, tanta injustiça, tanta coisa errada, olha o mundo como é que está, e vai falando, e assim... E quando Deus começa a falar com ele, ele ainda percebe o seguinte, que o povo que Deus vai usar para punir Israel, que é o que ele está indignado, ainda vai ser um povo pior ainda do que Israel. E aí o Abacuque, ele começa a ficar, como diz o pessoal, entrar em parafuso com aquilo. E aí a palavra do Senhor vem para dizer para ele o seguinte: ó, Abacuque, o meu justo, a vida dele é uma vida baseada na fé, tá? Com confiança em Deus que você vai viver. Essa é a única citação no Antigo Testamento da palavra fé. E o Senhor é muito claro, é com fé que você vai viver. E aí Deus vai trabalhando mais, falando com Abacuque. Aí ele encerra o seu livro dizendo o quê? Dizendo isso, que ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado no curral, e exultarei no Deus da minha salvação. Então, percebam, é uma opção. Eu posso ficar triste, eu posso me abater, eu posso deixar essas coisas entrar dentro do meu coração, eu posso, mas ele toma uma decisão. Ele diz, olha, eu não vou me abater, ainda que as coisas que estejam acontecendo não sejam coisas boas, eu vou me alegrar. E aí, qual que é a razão da alegria dele? Não é nem porque, não, irmãos, eu vou me alegrar porque as coisas vão melhorar. Eu vou me alegrar porque hoje não tem gado, mas amanhã vai ter. Eu vou me alegrar porque o produto da oliveira vai voltar. Eu vou me alegrar porque... Não, ele está dizendo, eu vou me alegrar no Senhor. E aí uma coisa maravilhosa, irmãos. O Senhor, ele é uma alegria constante. Aleluia. O Senhor é uma alegria constante. O Senhor não é uma alegria para um determinado momento da vida, para uma determinada situação da vida, não. O Senhor é uma alegria constante. O Senhor é aquele que nele nós podemos nos alegrar em todo tempo. Em todo tempo. Então, por isso que o Paulo está dizendo, olha, se alegrem no Senhor, se regozijem no Senhor. Eu estava vendo e já comentei com os irmãos, parece uma coisa assim estranha, né, irmãos?
Porque o camarada que está dizendo aqui, eu acredito que o apóstolo Paulo, ele já dá essa ordem para as pessoas se alegrarem, ou se alegrem no Senhor, exatamente por causa da situação dele. Porque você imagina, de repente você recebe uma carta do apóstolo Paulo, e ele está preso. Então, por mais que ele fale e tal, aí você diga assim, ai, tadinho, ele está escrevendo para animar a gente, mas ele está preso, né? Olha a situação dele e tal. E é uma coisa bem diferente mesmo, né? Uma pessoa presa, que poderia estar amargurado, abatido, escrevendo uma carta dizendo, olha, vocês me abandonaram. Aliás, irmãos, é uma coisa interessante, né? Me parece que a alegria era um traço característico das pessoas que serviam o Senhor nosso Deus. Pensem o João. O João, quando ele escreve o Apocalipse, onde é que ele recebe aquela revelação? Ele está preso. Não é isso que a gente aprendeu? Ele está na ilha de Patmos. Está preso. Quantos anos que o João tem aproximadamente, irmãos? Apocalipse é o livro que fecha a Bíblia no sentido de revelação de Deus. Historicamente, as pessoas dizem que João poderia estar perto com 90 anos de idade. Agora você imagina um senhor que andou com Deus, que caminhou com o Senhor, que era amigo de Jesus, que reclinou a cabeça no peito de Jesus e que agora está com essa velhice e olha a aposentadoria que ele está tendo, preso. Mas você vai ver o livro de João, você vai ver o Apocalipse, e você vai ver quando João manifesta as palavras dele de forma pessoal, se as palavras de João são palavras de amargura, de abatimento, de alguém que está revoltado, de alguém que está indignado. Não, ele continua chamando a igreja meus irmãos, ele continua profetizando sobre a igreja, ele continua falando que nós somos amados pelo Senhor, amados por Deus, porque é engraçado, irmãos, as pessoas são assim, né? Muitas vezes, né, por uma simples mudança que às vezes acontece na igreja, seja na direção, no ambiente, alguma coisa que acontece com alguma pessoa, alguma dificuldade de relacionamento, alguma coisa que surja dentro da igreja, a pessoa às vezes já começa a falar da igreja da seguinte maneira, não, aquelas pragas lá, aquela igreja lá, eu não ponho mais o meu pé lá só tem gente atribulado, aquele pastor é um atribulado, aquela coisa. Se eu for encontrar, irmãos, né, e eu acho engraçado, né, porque às vezes as pessoas são 100 pessoas na igreja, não entende um pastor, e um pastor tem que entender 100, né? Eu acho engraçado isso, às vezes, o pastor, ele é um motivo só para a pessoa, de repente, não congregar. Agora o pastor olha para a igreja, às vezes ele tem 20, 30 motivos para ele não ir para a igreja, mas a gente vai assim mesmo. Na verdade, irmãos, o que eu vejo isso é que nós não podemos deixar, nós lemos na semana passada, Hebreus, né? Nós não podemos deixar as coisas que geram amargura crescerem no coração da gente. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo para a gente nessa noite, olha, se alegre sempre no Senhor, se regozije sempre no Senhor, porque se você for pensar no contexto aqui, que ele estava falando de duas pessoas que estavam com desentendimento, se você for prestar atenção em desentendimento, em diferença de pensamento, em diferença teológica, se você for pensar em diferença de gosto, se você for pensar em diferença de tipo de culto, em diferença de gosto de pregação, se eu for pensar num tanto de coisa, se a gente for pensar no tipo de música que é boa, que não é, se a gente for pensar no jeito do irmão, no jeito da irmã, nós vamos encontrar muitos motivos para a gente ficar triste e não congregar. Agora, se eu me lembrar do Senhor, se você se lembrar do Senhor, nós vamos sempre encontrar motivos para estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Nós vamos sempre encontrar motivos para congregar, para buscar a Deus, para estar diante do Senhor, para não desistir de maneira nenhuma. Por isso que o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui, olha, Deus, ele tem alegria. A motivação da nossa alegria, eu não sou alegre, eu amo os meus irmãos, mas eu me alegro, é no Deus Todo-Poderoso, eu me regozijo, é no Senhor.
no que Ele faz na minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Nossas reuniões, irmãos, os nossos cultos, eles precisam ser pautados pela alegria, pela satisfação. Você tem que tomar um cuidado, sabe, irmãos, assim, às vezes, eu falo assim, irmãos, eu tenho chega aqui, Lucas, por favor, né? Tem gente, irmãos, assim, que ela é triste, sabe aqui, Lucas? Ela é triste e ela tem uma mania, assim, também, sabe, de puxar todo mundo para a tristeza dela. É verdade, volta lá, Lucas, né? Você chega todo alegre, sorridente, então chega perto da pessoa, então, sabe, eu estou muito triste, e você tem que ficar triste comigo também, vem cá. Arrasta a pessoa para a tristeza. É sempre portador de uma notícia ruim, de uma ideia ruim, de um pensamento. Aí, Lucas, a gente tem que fazer o contrário, né? Você agora me puxa para cima. Olha, eu estou muito triste, muito abatido, mas eu vou ficar alegre junto com você. Oh, que maravilha! Não é verdade? As pessoas estão sempre tentando puxar para baixo. Obrigado, viu, Lucas, pela... tá? Não deu para ver a alegria que você está por dentro, assim, mas você está, né? Debaixo da... Então as pessoas são assim, sabe, irmãos? Tem uma tendência, porque assim, não adianta você ficar chamando a pessoa para os fatos. E é engraçado, uma vez eu li uma ilustração que fala muito disso. Olha só. Diz que foi ter uma peregrinação de cristão, né? E cada um tinha que levar a sua cruz, carregar uma cruz. E aí, eles foram passando pelo lugar onde começava a peregrinação, e cada um foi recebendo a sua cruz, E aí começaram a caminhada, uma caminhada longa, cada um com a cruz nas costas. E tinha um camarada lá que ele começou a olhar que a cruz dele era muito pesada. Nossa, minha cruz é pesada demais. E ele começou a olhar os outros, e eles iam todos caminhando e alegres, né? Celebrando, né? Falando com alegria, satisfação, que bom e tal, indo caminhando. E ele começou a olhar e falou, tem razão. Se eles estivessem com a cruz que eu estou, eles estariam tudo triste igual eu, mas não estão. No mínimo, a cruz de cada um é mais leve que a minha. E aí eles chegaram numa estalagem para descansar. Né? Deu uma parada para descansar daquela jornada. Aí cada um colocou a sua cruz lá e foram dormir para descansar. Aí o abençoado pensou assim, bom, eu vou buscar um alívio para essa minha jornada. Vou buscar um alívio para essa minha jornada. O que eu vou fazer? Eu vou trocar a minha cruz. Vou trocar a minha cruz. E amanhã eu quero ver o miserável que pegar a minha cruz chorando e resmungando. Aí, ele foi lá, né, mediu o peso de cada um, falou assim, essa aqui é a mais leve. Aí pegou, né, deixou ela ajeitadinha no lugar, falou, amanhã eu pego essa aqui. E aí, no outro dia, todo mundo pegou as cruzes e começa a jornada durante o dia. E ele reparou que está todo mundo cantando do mesmo jeito. Todo mundo. E ele falou, mas ninguém vai começar a reclamar por ser a sua cruz mais pesada? E aí daqui a pouco, irmãos, ele começou porque na hora que ele foi lá olhar, ele achou aquela cruz, foi essa aqui é a mais leve. As outras são todas pesadas. E aí ele começou a reparar aquela cruz que ele tinha pegado, a olhar o jeitinho dela, as marcas dela, e ele percebeu que no escuro que ele foi lá trocar, ele tinha pegado a cruz dele mesmo. Era dele mesmo. Então, na verdade, o que ele já estava fazendo naquela caminhada? Ele já estava levando a cruz mais leve. Porque a gente tem essa mania de sempre achar o outro está alegre, é porque ele não está sofrendo igual a eu. Eu vou contar para ele as minhas tristezas, as minhas frustrações, porque aí ele vai ficar triste igual a eu, vai se condoer de mim, vai... Irmãos, querendo ou não, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, gente, não baixem o nível,
Não se entristeçam por causa das dificuldades que vocês estão enfrentando, das lutas que vocês estão enfrentando. Sabe, irmãos, às vezes eu me lembro de algumas situações nossas de templo aqui, sabe? Há um tempo atrás, tinha uns dias que eu vim aqui no templo e falei, gente, mas tá ruim aqui, né? A questão de pintura e tal, e eu ficava olhando. Mas assim, irmãos, aí você vai pensar o seguinte, se você for pensar, eu não vou lá porque o templo está assim, eu não vou lá por aquilo, eu não vou lá por aquilo outro, a gente não pode baixar o nível, sabe? Está achando motivos terrenos para nós não nos alegrarmos. Quantas e quantas pessoas que com essa história aí de pandemia, largou mão de cultuar, de adorar, de servir o Senhor, de se alegrar no Senhor. Parece que a pandemia matou a fé, matou a confiança em Deus, mas esse versículo, irmãos, ele serve para todas as épocas, para todos os tempos, para todas as situações. Se alegre no Senhor, regozije-se no Senhor, não deixe as pessoas te puxar para baixo, não deixe o nível descer. Se regozijem no Senhor, se alegrem no Senhor. Eu acho aquele texto de 2 Timóteo, né, no capítulo 4, quando o apóstolo Paulo está chegando no final da sua vida. E Paulo, irmãos, não tem um final de vida, sabe, vitorioso, glorioso, aquela coisa. Não, de novo o apóstolo Paulo está preso. De novo. E ele está escrevendo para Timóteo e falando sobre a situação dele. E ele diz assim para Timóteo, Timóteo, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Tem um pastor presbiteriano, como é que é o nome dele? Quem? O Hernandes. Não, o Hernandes Dias Lopes. Ele diz assim, que provavelmente o apóstolo Paulo esperava, pela igreja que tinha em Roma, pelo tanto de crente que tinha em Roma, pelo tanto de gente que ele tinha pregado e tal, ele esperava que quando ele entrasse no plenário para ser julgado, ele tivesse uma galera lá dizendo, solta o Paulo, tal. Quando ele entrou, irmãos, o que o Paulo diz? Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Ninguém. Tem ninguém lá para falar, Paulo é gente boa, Paulo. E ele vai descrevendo mais ou menos, né, o estado da sua alma. Ele fala, olha, só Lucas está comigo. Demas me abandonou, amou o presente século, sumiu. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. E aí ele pede para Timóteo, né? Toma o Marcos e traz ele contigo, porque ele me é muito útil para o ministério. Quando você vier, passa na casa de Carpo, né? E pega lá os meus livros que estão lá, especialmente os pergaminhos. Traz também a minha capa, né? Não, o inverno está para chegar e Paulo está preso. Dá a impressão assim que Paulo está meio interessante, irmãos, assim, que antes dessa tristeza, dessa coisa tomar conta do coração dele, ele vai dizer o seguinte, né? Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, mas o Senhor me assistiu, cuidou de mim, e Ele vai me levar a salvo para o seu reino celestial. Quando ele fala dessas tristezas, desse abandono e tal, ele diz o seguinte, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E aí ele revela a fonte da sua alegria. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Paulo, ele era praticante do que ele está falando com a gente. Eu tenho muitos motivos para ficar abatido, mas eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou me regozijar no Senhor. Então, ele está mostrando para mim e para você aqui nessa noite que nós precisamos de cuidar para que a igreja seja um ambiente de alegria. Alegria. E eu posso cooperar, irmãos. Você pode cooperar. A gente, nós fizemos assim, sabe, irmãos? Tem coisas que a gente, se você está ali, se você está naquele meio, então participa do que está acontecendo. Quem é que já foi no estádio de futebol? Eu já fui de estádio. Já fui como pastor. Então, a gente, pastor, você está sempre pé atrás com tudo, né? Teve 2 pastores nossos no Rio Grande do Sul que torcem para o Grêmio. Aí, um tempo atrás, eles foram no estádio. Chegaram lá,
Teve uma hora, acho que eles ficaram muito empolgados, tirou a camisa, os dois, meu filho, tá lá, ó. Só apareceram no Sport TV, os dois, assim. Então a gente está sempre assim, meu Deus, será que tem alguém me vendo, sendo filmado? Daqui a pouco aparece a cara do pastor Orlando lá no Sport TV assistindo o jogo no estádio. Então você vai, você já fica assim, meio, né? Ficar na minha, né? Glória a Deus, tal, ficar aqui assistindo o jogo direitinho. Mas não tem jeito. Né? Eu me lembro um dia que eu estava no estádio assim, sai um gol. O camarada que estava do lado assim me pegou pelo meio. Né? Ele já saiu me carregando assim, gol, gol. Me jogou para cima e o outro aí não. Porque as pessoas que estão ali, elas se identificam com o quê? Com aquilo que está acontecendo. Eles foram ali para quê? Para ver aquele momento. Então não tem lógica você ir lá e naquele momento falar, chato, fez satisfação. Não tem lógica também. Então assim, não, vai ter um momento de louvor, vamos adorar a Deus. Eu não vou. Vamos ficar de pé, de mão, vamos orar para abençoar a vida do meu... Eu não vou. Não, irmãos, nós vamos contribuir com alegria. Não, eu não vou. Tudo que a gente faz na igreja, irmãos, tem que ter alegria envolvido naquilo que a gente vai fazer. A Bíblia é clara, Deus ama quem contribui como? Deus ama quem dá com alegria. Se vai orar por um irmão, tem que orar com alegria. Para que eu vou fazer as coisas tudo triste, todo abatido, desinteressado? Então a igreja, ela precisa ser um ambiente de alegria. Aonde eu tenho que cooperar para a alegria, eu tenho que, sabe assim, me esforçar para que eu não quero ser o ambiente, o motivo da tristeza, o motivo da amargura, o motivo do abatimento. Pelo contrário, eu vou procurar ser uma bênção para que a igreja continue sendo um ambiente de alegria. Eu não posso ser uma pessoa que tem prazer na exposição de más notícias, de coisas ruins, de ideias ruins. Eu preciso trabalhar para que a igreja seja um ambiente de alegria. O apóstolo Paulo nos dá isso aqui como um mandamento, né? Regozijai-vos sempre. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Amém, queridos? Tá. Eu me alegro no Senhor. Deus tem promessas para mim, promessas para você. Eu me alegro no Senhor por causa do futuro que Deus tem para nós. Né? Romanos, né? Se eu não estou enganado, Romanos, não vou chutar não, depois eu vou errar, aí é ruim. Mas a palavra do Senhor diz assim, olha, que nem se compara com as aflições do tempo presente a glória que em nós há de ser revelada. É 8:16 ou 18? 8? É. Também. Em Coríntios também. Não se compara a glória que em nós há de ser revelada. Então, por isso que... eu tenho certeza que falando agora com os irmãos, mentalmente fica fácil, não fica? Olha, se eu pensar em Deus, eu sempre vou me alegrar. Sim ou não? Sim. O problema é que às vezes nós pensamos nas circunstâncias, no momento que nós estamos vivendo. Eu passei por um momento esse ano, irmãos, de ficar numa UTI com a seguinte perspectiva: eu posso não mais ver a minha esposa, a minha filha, os meus amigos, a igreja. Eu posso sair daqui, dessa cama, amanhã, e não ter um velório que tenha mais do que 10 pessoas nele. Você imagina, para você que sempre conviveu com pessoa, com tanta gente, você imagina que morte chata? Que alegria, que tristeza para vocês não ir poder lá me ver? Né? Não poder ir lá cantar, a minha vitória hoje tem sabor de mel, né? Morreu esse feliz. Aí numa hora dessa você vai se alegrar em quê? Você vai se regozijar em quê? Você vai celebrar o quê? Não dá para celebrar pelo momento, pelo que você está vivendo. Dá para celebrar pelo seguinte: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei
quem é o meu Deus. E eu sei que se eu partir aqui, eu estou deixando muitas coisas para trás, mas o que vem pela frente é glorioso, é maravilhoso, é incomparável. Aleluia. É por isso que a Bíblia está sempre dizendo para mim: se regozije, se alegre onde? No Senhor, no Deus Todo-Poderoso. E no Senhor e em Deus, até quem está preso tem motivo para se alegrar, para se regozijar. Glória a Deus. E assim, sabe, irmãos, para a gente fechar aqui nessa questão da alegria, essa é uma ideia que talvez para o pessoal de Filipos não era tão estranha. Por quê? Na fundação dessa igreja, o que acontece com o apóstolo Paulo e com Silas? Eles são presos, açoitados e levados para a cadeia. E o que a Bíblia Sagrada diz? Que quando dá por volta de meia-noite, está lá em Atos no capítulo 16, por volta de meia-noite, o que aqueles amados estão fazendo? Eles estão orando e eles estão cantando hinos de louvor ao Senhor nosso Deus. Era uma prática para eles isso, né? Passado o momento da tristeza, do abatimento, por tudo aquilo que aconteceu, daqui a pouco eles estão se alegrando e louvando o Deus Todo-Poderoso, orando na presença do Senhor. Amém, queridos? Então, com certeza, se nós estivermos sempre com o nosso foco em Deus, no Senhor, nós vamos encontrar muitos motivos para estarmos nos alegrando, nos regozijando. Amém, amados? Glória a Deus. Eu quero só começar um comentário com os irmãos, porque o apóstolo Paulo, ele vai falar: alegrem-se sempre no Senhor, regozijem-se sempre no Senhor. E aí ele já vai dizer no versículo seguinte: seja a vossa equidade notória. E aí eu gosto dessa essa tradução, já dá um outro sentido para a gente. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Então, essa é uma outra característica que o apóstolo Paulo coloca aqui, a equidade. Eu estava lendo, equidade é imparcialidade, isenção, justiça, lisura. São várias palavras que nos incentivam a viver uma vida equilibrada na relação entre irmãos. Uma vida equilibrada na relação entre irmãos. E presta atenção, irmãos, presta atenção. O apóstolo Paulo é muito claro. Ele diz: olha, cuidem uns dos outros, sejam amáveis uns com os outros, sejam atenciosos uns com os outros, sejam cuidadosos uns com os outros, façam tudo uns para os outros com honestidade. E é por isso que ele vai dizer: olha, perto está o Senhor. Ele está dizendo o quê? Deus é testemunha das suas ações em relação aos seus irmãos. Deus é testemunha. É por isso que eu falo isso, irmãos, assim, com a minha família em casa, eu converso. É muito ruim, irmãos, nós alimentarmos qualquer conversa que seja depreciativa em relação às outras pessoas. É muito ruim falar mal dos outros, falar mal dos irmãos da igreja, falar mal da igreja. Sabe por quê? Porque o Senhor está onde? O Senhor está perto. Então imagina que incoerência, né? Eu fico lá na minha casa, nossa, Bruna, você viu? O Ricardo é esquisitão pra caramba, um cara diferente. Nunca convivi com um cara tão esquisitão igual o Ricardo. Mas como não, mas aí daqui a pouco eu chego assim: ô Ricardo, nossa, você é uma bênção, né? Acabou, não acabou. Quanta falsidade. Perto está o Senhor, está vendo, está olhando para a situação. E a gente está achando que está fazendo maior vantagem, né? Porque o importante é a minha. Mas a sua relação comigo está fracassada, porque você se relaciona mal com seus irmãos. Mal com seus. Então a gente tem que ter cuidado, irmãos, para que comunhão, alegria e equidade. Tem que ter um padrão bom para as coisas que a gente faz aqui. Lembra lá na igreja de Corinto? Qual que era o problema da igreja de Corinto? Não era que os irmãos davam facada, puxavam o cabelo, né? Arrancavam a unha fora. Não, sabe o que os irmãos faziam? Eles comiam
na frente dos outros, mais rápido. Na ceia, sabe? Tinha uma festa chamada Festa de Amor. Então a ceia ela era celebrada mais ou menos assim, ó, todo mundo trazia comida, colocava tudo lá, né? E aí ia tendo banquete e tal. Segundo a história conta, de repente alguém, um ancião, um líder da igreja, fazia como Jesus fez na ceia dele. Ele interrompia, falava, gente, nós vamos ter o nosso momento agora do partir do pão. Eles procuravam seguir à risca o que aconteceu, o que Jesus fez. E aí eles celebravam a ceia, porque a ceia de Jesus não foi assim? Ele estava comendo, aí o que o texto diz? Enquanto comiam. Num determinado momento, Jesus tomou o pão, falou, olha, e institui a ceia. Então, a ceia, ela era celebrada assim. Só que o que começou a acontecer? As pessoas chegavam esfomeadas, né? Ou pelo menos, né, com aquele problema, não, eu trouxe Coca-Cola, eu não vou tomar tudo, comer e tal. E isso estava trazendo o que? Prejuízo, porque daqui a pouco alguém pegava no meio. Então, irmãos, agora nós vamos celebrar a ceia do Senhor, né? Passei a semana toda falando mal do outro, criticando, resmungando e tal. Agora nós vamos celebrar a ceia do Senhor, porque o Senhor está no nosso meio, né, irmãos? Ele está mesmo, o problema é esse. Então, vejam, você precisa ter esse cuidado, porque essa também, irmãos, vai ser uma característica de uma igreja abençoada. Ela é uma igreja que vai transbordar em amor, em respeito, em consideração uns para com os outros. Nós precisamos ser um ambiente, irmãos, onde o fraco, ele não vai ser exposto. Pelo contrário, o fraco, ele vai ter fortes cobrindo ele, cercando ele. Não, vamos guardar o irmão, vamos ajudar o irmão. Nós não podemos ser um ambiente onde a gente tem prazer na exposição dos outros, prazer na derrota dos outros, prazer no fracasso dos outros. Eu me lembro de uma vez que eu passei por uma situação assim, que a pessoa teceu uns comentários indiretos, e eu sabia, falei, puxa, essa pessoa está falando de mim, rapaz. Mas eu falei, não vou assinar o recibo, né? Falar, não, E eu me lembro que uma das pessoas que falou sobre aquela situação disse assim, olha, não se preocupe não, a hora dele está chegando. Sabe, eu fico admirado, irmãos, porque a Bíblia diz assim, né, que se eu perceber que algum irmão está num caminho ruim e tal, eu tenho que ir lá adverti-lo, orientá-lo. Não, as pessoas às vezes ficam esperando o quê? O outro fracassar para depois levantar a plaquinha. Eu já sabia. Esse pilantra nunca me enganou. Essa pilantra nunca me enganou. Eu sempre soube esse jeitinho dele, essa cara dele, essa cara... Irmãos, vamos fechar com 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Coloca aí para a gente, Isabela. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Porque se a igreja é um ambiente de amor, então esse versículo, irmãos, ele tem que ser um versículo assim muito importante para a gente. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, 1, 2, 3. Rapidez. É esse mesmo? 13, 8. Nossa, será que eu errei? 1 Coríntios 13. Essa é a tradução que eu falo. Eu não estou com a minha Bíblia mais nova aqui, mas eu gosto desse versículo. O amor não suspeita mal. Mas deve ser esse versículo. Eu lembro que é 13, 8. O amor nunca perece. O amor, irmãos, ele não traz ninguém, sabe assim, sob suspeita. Você não fica medindo as pessoas, avaliando as pessoas, dizendo, não, olha, essa pessoa assim, essa pessoa assim. Não, o amor, ele acredita. Ele vai estar sempre
sendo assim, o amor, ele é uma coisa que vai estar sempre nos motivando a cuidar, vamos para nós ficarmos de pé. Oi? 13? Não, esse aí é... Oi? Qual que é essa tradução que você usa aqui? Não, esse aí é mais para frente mesmo. É 13:8 mesmo, é a questão da tradução, tá? Depois eu vou trazer a minha outra Bíblia, eu leio para os irmãos. Mas diga isso comigo, o amor não suspeita mal. É isso. Não, a gente não fica trazendo os outros sob suspeita. Vamos nos colocar de pé, queridos? Nós vamos orar. Então nós aprendemos sobre 3 questões: comunhão, alegria e equidade. Amém? Oi? É o 5? Tá certo. Aprendemos então sobre 3 coisas: comunhão, alegria e equidade. Vamos juntos? Comunhão, alegria e equidade, tá? Aí na semana que vem a gente fecha falando sobre a oração e nós vamos falar sobre esses 4 pilares muito importantes, irmãos, para a vida da igreja. Nós precisamos de trabalhar para que esse ambiente esteja cheio dessas coisas. Que esse ambiente seja um ambiente de muita comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Que esse ambiente seja um ambiente de alegria, sabe? De sorrisos mesmo, de gratidão mesmo. Por quê, irmãos? Porque Deus é o Senhor da nossa vida, da nossa história, e que esse ambiente seja um ambiente de muito cuidado uns pela vida dos outros. Essa palavra equidade, eu procurei perto da gente, e que nós precisamos de ter cuidado uns com os outros, tá? E na semana que vem a gente fala sobre essa questão de oração, de orar na presença do Senhor nosso Deus.